Ei pessoal, tudo bem? Aqui é Maristela Denigro, eu sou técnica de unha e hoje eu quero falar com vocês sobre naturalidade em alongamentos. Quando nós falamos sobre naturalidade em alongamento de gel ou fibra, nós temos que considerar três pilares. 1. Estrutura. 2. A tonalidade do gel que nós vamos utilizar. E 3. Acabamento. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o primeiro, estrutura. A naturalidade de um alongamento de unhas começa na construção da estrutura. E quando nós falamos de estrutura, nós temos que levar em consideração algumas coisas. O formato que melhor se adapta para a cliente, a aplicação detalhista dos extensores, seja tip, molde ou fibra, a curvatura correta e a manipulação correta do gel que será utilizado. Quando falamos com relação ao melhor formato que se adapta ao cliente, nós temos que levar em consideração o seguinte: para a gente conseguir chegar na escolha do formato que nós vamos utilizar naquele alongamento, nós temos que fazer um mix de três coisas. Primeiro, nós temos que levar em consideração o formato da linha da cutícula da cliente. Segundo, obviamente, nós temos que considerar também as preferências pessoais dela. Às vezes ela já pode chegar com um formato em mente, com uma ou outra opção, e tem coisas que ela vai achar mais bonito, outras não. Fora que tem alguns formatos que ela já vai se sentir naturalmente mais adaptada e outros não. Então, nós temos que levar em consideração também o quanto a cliente vai se sentir confortável com esse processo. E também nós temos que levar em consideração como é a rotina dela, especialmente quando nós estamos falando do comprimento da unha. Vamos falar agora um pouco mais aprofundadamente sobre cada um desses pontos. Então, nós até podemos tentar fazer qualquer tipo de formato em qualquer tipo de unha, mas nem todo formato vai ficar realmente harmonioso com a mão da cliente. Isso porque nós precisamos considerar o formato da linha da cutícula. Quando eu falo formato da linha da cutícula, o que eu estou querendo dizer, para vocês terem uma ideia? Esse formato aqui, exatamente o formato que tem nessa área. Então, a gente tem que considerar o tipo de formato que vai ser utilizado, vendo como é o formato da linha da cutícula. Algumas pessoas têm um formato da linha da cutícula bem arredondado, bem profundo. Outras pessoas têm um formato um pouco mais reto, como é o meu caso. Se você olhar, ele é praticamente reto aqui e dá uma leve arredondadinha nos cantos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que fica muito melhor com uma unha quadrada com as pontas arredondadas, ou com uma unha estilo bailarina. Eu, por exemplo, já utilizei, eu até posso vir a utilizar em algum momento, alguma unha estileta ou uma unha almond, mas ela fica um pouco estranha considerando o formato da minha linha da cutícula. Então, isso é algo interessante para a gente poder analisar. Em resumo, basicamente, a gente vai ter um formato da linha da cutícula um pouco mais para reto ou um pouco mais para arredondado. E aí você basicamente vai ficar entre formatos que deixam a ponta da unha reta ou a ponta da unha mais arredondada, tá ok? Outra coisa que é importante é a gente considerar o seguinte: a unha que nós estamos construindo ficará no corpo da cliente. Logo, ela precisa se sentir adaptada e confortável com aquele alongamento. A questão da naturalidade vai além de simplesmente nós olharmos uma unha e parar e pensar, nossa, parece uma unha natural. Sim, não é só isso, é isso também. Mas a gente também tem que entender que a naturalidade é um conjunto de coisas. Então, uma cliente que esteja com uma unha que até mesmo visualmente pareça natural, mas ela esteja se sentindo desconfortável, isso não traz sensação de naturalidade para ela. Ela não pode ficar com a sensação de que está com um corpo super estranho. Isso é ruim. Isso atrapalha no sentido da naturalidade. O terceiro ponto é considerar como é o dia a dia da cliente também.
especialmente se nós estamos fazendo pela primeira vez o alongamento nessa cliente. Se ela tá com unha muito curtinha, não estou falando necessariamente ruída, mas se ela tá com unha muito curtinha, não é legal a gente sair colocando um alongamento imenso, por mais que fique lindo para postar foto no Instagram. Mas não é legal, porque a cliente vai ter muita dificuldade de se adaptar. A unha natural, conforme vai crescendo, dia a dia, vai dando tempo da pessoa ir se adaptando a como fazer as coisas do dia a dia com aquela unha que vai crescendo calmamente. Agora, se de um dia para o outro ela estava com uma unha curta e de repente vem uma unha imensa, ela vai ter muita dificuldade na adaptação. E isso também é um outro quesito de naturalidade. É muito melhor eu ter uma cliente que de repente não saia com aquela unha imensa que ela imaginou, mas sabendo que daqui a uma semana, 2 semanas, 3 semanas, já vai estar com a unha muito maior e ela vai fazer essa adaptação progressiva, do que ela sair de cara com um alongamento imenso e passar uma semana ela ficar desesperada porque não sabe como fazer as coisas com aquela unha. E isso vale de alerta muito pra gente. Às vezes a gente fica querendo tirar aquelas fotos lindas e maravilhosas para botar no Instagram e esquece de considerar a realidade da cliente. Uma cliente que você conversa e chega e fala, olha, é melhor você fazer uma unha um pouco mais curta, porque isso vai se adaptar melhor à sua rotina. Essa cliente tem uma tendência muito maior a se adaptar com facilidade ao alongamento e se tornar uma cliente fiel de alongamento. Já uma cliente que de cara coloca uma unha imensa, não consegue fazer nada e fica toda estabanada, ela pode criar na cabeça dela a ideia de que o alongamento não é para ela, de que não funciona e inclusive nunca mais voltar. Então é uma questão de você parar e escolher. O que você prefere? Aquela cliente que vai ficar sempre ou aquela que vai ter aquele alongamento lindo, que você vai fazer uma foto linda no Instagram, mas ela nunca mais vai aparecer? Ainda no pilar estrutura, nós temos a aplicação detalhista dos extensores. Quando nós falamos de extensores, estamos falando basicamente de tip, molde e fibra. Com relação a tip, não tem para onde fugir. A gente tem que usar uma tip de curvatura C. A tip de curvatura C é a única que vai realmente conseguir proporcionar a curvatura correta e vai dar aquela parede lateral que nós precisamos para o alongamento. Se você ainda não utiliza tip de curvatura C ou continua utilizando qualquer outro tipo de tip que está por aí, desiste. Você não vai conseguir um alongamento legal. Depois a gente tem o molde também. Tem muito tipo de molde diferente no mercado, mas falando de uma forma genérica, a gente sempre tem que considerar o seguinte: o molde nunca pode ser colocado para baixo, do contrário a unha vai ficar horrorosa. Fora isso, tem sempre que procurar fazer as customizações necessárias, tentar aprofundar também o corte no molde quando for necessário e também os cortes laterais para poder liberar a carninha do dedo e a gente conseguir fazer uma unha mais estreitinha, vai ficar mais bonita e mais natural. Por último, a gente tem a fibra, né? A fibra, ela precisa ser muito bem trabalhada antes da aplicação, de modo que a gente consiga deixá-la bem direitinha, bem sem goma, né? Tirar bastante aquele brilho, deixá-la bem mais maleável, para que assim, conforme a gente trabalhe no gel, ela possa ter uma boa aplicação e ir sumindo, para ela ficar bem molhadinha e não só ir sumindo, mas também não ficar ressecada e correr o risco de quebrar a unha. Lembrando que na aplicação de fibra, a gente tem que sempre tomar cuidado com a parede lateral. Toma cuidado para essa fibra não fechar, a carninha do lado da unha não fechar e acabar empurrando a fibra para cima e perdendo parede lateral. Isso deixa a unha bem amadora. Curvatura correta. A pergunta é, quanto mais curvada, mais bonito fica o alongamento? Olha, eu até diria que sim, mas nós temos que analisar algumas coisas. Nem toda unha pode sair sendo curvada de qualquer jeito, não, tá? A gente tem que curvar o máximo possível dentro do possível. A regra que a gente tem que ter em mente é nem de mais, nem de menos. Do meu ponto de vista,
A curvatura, ela tem que ser feita mais ou menos assim. Quando a gente estiver pensando, a cliente ela não pode sentir dor. Ela deve sentir uma leve pressão, mas dor ela não deve sentir. Se ela não sentir pressão nenhuma, dá pra gente apertar um pouquinho mais. Mas se ela começar a sentir uma mínima dor, por mais ínfima que seja, não continue. Isso, inclusive, é um outro ponto interessante. Você tem que avisar a sua cliente que ela não pode sentir dor no momento da curvatura. E você tem que deixar bem claro que não é simplesmente porque você é legal e não quer que ela tenha uma experiência ruim. É porque se ela estiver sentindo dor, significa que a unha natural está sendo repuxada para cima. Pensa aqui comigo. Aqui está a unha natural, aqui está o leito. Quando a gente coloca a pinça ou a presilha, a gente aperta do lado, tá vendo? Quando eu aperto do lado, o que acontece? A parte do meio, ela sobe. Ela sobe. Então, eu tô apertando do lado. Se eu apertar muito, olha o que está acontecendo. Ela tá subindo. Então, eu não posso apertar tanto a ponto dela sentir realmente dor. Se ela começar a sentir dor, é porque a unha natural está sendo empurrada para cima e está correndo o risco de descolar da carne de baixo, ou seja, descolar do leito. Se isso acontecer, a sua cliente vai ter uma doença chamada onicólise. Isso é bem ruim, porque quando ela tem isso, não só fica totalmente frágil, o alongamento depois pode acabar quebrando, como ainda pode dar um bando de problema para ela, com bactéria e um bando de coisa. Então acredite, você não quer isso. Quando a gente fala que a cliente não pode sentir dor no momento que a gente estiver fazendo a curvatura, não é simplesmente para a gente ser legal e ser agradável, não. É porque isso pode estar realmente gerando um problema para ela e vai gerar também, consequentemente, um problema para você. O último ponto dentro de estrutura é a manipulação correta do gel. É importante a gente ter uma coisa chamada controle de produto. Não é para sair tacando um bando de gel e depois retirando tudo no momento do lixamento, não. Então, quando a gente vai fazer a aplicação do gel e já vai moldar, a gente tem que ter lá na frente o entendimento de como que isso vai ficar no final. O ideal é que assim que a unha esteja pronta para fazer o lixamento e posteriormente o acabamento, você já olhe e já tenha praticamente uma ideia de como essa unha vai ficar. Então é importante você conseguir olhar em todos os ângulos antes de colocar na cabine. Olha a unha, olha desse jeito, olha para baixo, olha assim, olha de lado, vê se tem algum tipo de desnível, se tem alguma bolsa. Se tiver uma bolsa, se tiver um buraco dentro da estrutura, não tem jeito. Ou você vai ter que botar mais gel, ou você vai ter que manipular o gel de modo que ele fique harmonioso na unha. Porque buraco não tem jeito. Você não pode ficar tipo lixando e deixando a estrutura errada, a estrutura muito fina, não adianta. Se você não tomar cuidado com isso, no processo de lixamento, você vai ter que acabar tendo que parar o lixamento para poder repor gel e conseguir de fato a estrutura. Então, gente, hoje foi a primeira parte da série Naturalidade em Alongamento. Falamos do pilar 1, estrutura. Na semana que vem, nós vamos fazer a parte 2, falando sobre o segundo pilar, tonalidade do gel. Espero que vocês tenham gostado muito, para mim é sempre um prazer e até semana que vem. Tchau, tchau!